eu vou deixar muito claro que ele tem muito conteúdo mais 18, o que eu não tava esperando. Eu sempre caio no bait das capas fofas. Isso é uma coisa. Oi, gente. Bem-vindos ao canal novamente. Hoje eu tô aqui pra falar de um livro. E, assim, eu vou só soltar minha franga em relação ao que eu achei. Faz um tempo que eu terminei de ler, só que eu decidi gravar esse vídeo depois que o debate do Clube do Livro lá acontecesse. Porque eu queria ouvir realmente a opinião das outras pessoas que leram o livro. E, assim, o livro é esse aqui. Eita, olha a luz. Doce como você. Ele é um romance. Só que eu não li muito bem sobre o livro. Na verdade, eu não gosto de fazer muito isso, né? Então, sim, eu geralmente compro um livro pela capa, raramente leio a sinopse e quase sempre eu leio a última linha do livro. Porém, esse livro eu não vi nada, porque era uma leitura lá que ia ter no clube. E então, meio que, né? Todo mundo ia ler o mesmo livro. Eu falei assim: bom, mas de qualquer maneira eu vou acabar lendo, mesmo se eu não gostar muito do livro, eu preciso ler. Ele é um livro de romance, mas ele tem hot. E assim, é muito hot. E eu caí no bait da capa fofa porque eu achei que. Eu não sei porquê. Eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu achei que não ia ser do jeito que foi, tá? Então, assim, ele realmente é um livro com conteúdo mais 18. Até porque romance mesmo, livros de romance que eu li foram. Mano, te juro. Tá aqui os livros de romance que eu já li na minha vida. Quer ver? Eu vou deixar aqui pra cima. Eita. Eu não consigo. Gente, como que isso é difícil? Ih, vou mexer a cadeira aqui, ó. Cara, é impossível. Pera, pensando bem é aqui, ó. Esses aqui. Pra não falar que são todos os romances que eu já li alguns outros, mas raramente gostei. Principalmente aqui, eu já vou deixar um adendo. Romance gringo. Mano, eu não consigo gostar. Tipo assim, pode ser bom? Pode, mas não vai se tornar um livro que eu realmente vou dizer, falar assim, nossa, apreciei muito esta minha leitura. Geralmente não. Esse livro é um livro gringo, ele é um livro de romance com um dos meus plots preferidos, porém, eu acho que ele estragou um pouco por conta dos hots, e tem uma explicação para isso. Não é só porque foram hots, mas eu tenho uma explicação. Meio que a opinião de todo mundo no grupo do clube foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Todo mundo teve a impressão de que o livro foi fraco. E a nota da galera, tipo assim, até 5 estrelas, a mais alta foi 3,5. A minha nota foi 2, já vou deixar isso bem claro. Foram só 2 coisas que ganharam meu ponto nesse livro, de resto. Eu terminei o livro, eu tava assim, ó. Chuva. Tristeza. Mano, eu senti um clássico vazio. Mas não era aquele vazio de tipo, nossa, ele é um livro muito bom, e agora eu tô vazio, eu não sei como que eu vou viver o luto do desapego dos personagens. Não. Eu me senti vazio porque eu passei uma semana lendo um livro que eu senti que literalmente foi inútil. Inútil, assim. Mas isso é um problema? Não, não é um problema, mano. Porque você às vezes precisa ler uma leitura inútil, vamos concordar? Tipo assim, a gente precisa. A gente passa tanto tempo lendo tantas coisas, tentando absorver tantas coisas, que ler um tipo de livro assim não é um problema. Eu acho que eles existem exatamente pra isso. Mas não valeu. Não valeu nem como um livro para esse tipo de coisa. Não fez meu coração palpitar, não senti calorzinho, não, nossa, sabe tudo aquilo que a gente precisa? Eu não senti. No começo do livro, eu tava sentindo mais ou menos, porque é um plot que eu gosto muito. O plot dele, basicamente, gira em torno de uma mulher que foi abandonada no altar. E aí ela recebe uma herança e ela larga tudo pra trás pra ir passar um ano sabático numa fazenda. E aí ela acaba reencontrando um amigo de infância e... Então, pra mim, esse plot é de todos os meus preferidos. Mas não rolou. A melhor personagem é a sobrinha do cara, que é a Jenny, que é uma criança. Ela é extremamente maravilhosa, mano. É a pessoa com mais personalidade da história. Porque a protagonista quase não tem personalidade. Ela basicamente, na verdade, não tem. A gente pode se aprofundar. Eu vou aprofundar isso mais pra frente. Mas é meio que ela não tem personalidade. Aí tem o nosso querido Noah, que é o parceiro romântico da Shai. E a personalidade dele é gostar dela. O livro em si tem alguns pontos bem interessantes. Tem cenas muito boas. Não querendo dizer que é um livro ruim. Eu estou deixando muito claro que essa é a minha única opinião, tá? Eu vou fazer uma análise mais completa, mas por enquanto é só a minha opinião mesmo, tá? Porque eu posso ter achado tudo isso do livro, mas no final você pode gostar, então
Mas eu achei que teve coisas que foram tão vagas, sabe? Por exemplo, ela herda essa fazenda de uma mulher, de uma senhora, né? Que meio que ficou com ela por 2 anos durante a adolescência dela. Então a mãe dela meio que largou ela pra trás, ela passou esses 2 anos com essa véia, e a véia foi, tipo, mais próximo do que ela poderia ter tido de uma família. E a gente não sente que essa menina. Porque, tipo assim, ela cita que ela sentiu que aquele lugar realmente parecia ser o lar dela. Ela sentiu que ela tinha uma família, que ela tinha um lar, que ela gostava muito da senhora. Mas pra você receber herança, quer dizer que a pessoa, né, faleceu. E em nenhum momento ela demonstrou luto ou tristeza por essa situação. Na verdade, o maior luto dela é realmente o relacionamento fracassado dela. E como é difícil ela superar isso, entendeu? Não que eu não diga que seja, porque se tivesse acontecido comigo, se meu marido tivesse me largado no dia do meu casamento, provavelmente teria sido uma barra, assim, sabe? Mas ela descreve como se a vida dela tivesse sido destruída. Coisa que ela passou por coisa muito mais pesada na vida, quando a gente olha pra história dela pra trás, do que isso, sabe? Isso é uma boa análise, porque às vezes a gente acha que a gente tá passando por um perrengue, que a gente acha que realmente é o fim da nossa vida, que aquilo, nossa, aquilo vai nos consumir de um jeito que a gente não vai conseguir superar. Só que aí, se a gente olha pra trás, a gente percebe que a gente já superou tanta coisa, sabe? Às vezes coisas até maiores. E isso que a gente tá passando, na verdade, só é grande porque a gente tá vivendo no momento, né? E eu acho que era essa a visão da Shai também. Porque essa era, na verdade, não era a visão dela, né? Eu acredito realmente que essa era a situação da Shai, sabe? Só era grande porque era a única coisa que ela tava enxergando no momento. Mas assim, resumidamente, eu passei o livro inteiro. Nossa, é muito ruim não ter o livro físico. Eu senti que eu passei o livro inteiro pensando em coisas. Tipo, nossa, seria muito massa se isso acontecesse. Nossa, eu acho que isso vai acontecer. Nossa, que o final poderia ser assim. Ai, que não sei o quê. E no final, nada do que eu esperava, nada do que eu queria de fato aconteceu. Entendeu? Tipo, ela vai pra fazenda pra passar um ano sabático sem fazer planos nem nada. Só que aí no final, ela acaba meio que criando alguns planos. Ela olha e fala assim: nossa, seria legal se eu fizesse isso. Nossa, seria legal se eu fizesse isso. Só que ela não se prende a esses planos porque ela não quer. E aí, quando realmente ela se decide tomar as atitudes, eu queria que o final englobasse também essa parte, sabe? Só que no fim, nada acontece em relação a isso, sabe? Raramente é citado, assim, numas entrelinhas. Essa é a minha opinião. Eu esperei o livro inteiro, esperei e esperei sozinho, porque nada aconteceu. Essa é, de fato, a minha opinião sobre esse. Um ponto vai para o plot e o segundo ponto vai para a Jenny, a sobrinha do Noah. E é isso. Não vou conseguir olhar pra galinhas sem chamá-las de galinhas burras a partir de agora. Por conta da Jane. Quem leu sabe. Enfim, agora sendo um pouco mais analítico em questão do livro, esse é um romance de 506 páginas. Começamos por aí. Era pra ser um livro, assim, muito bem desenvolvido. E eu acho, de fato, que o relacionamento deles ficou muito bem desenvolvido. Tirando o fato de que passou da água pro vinho. Tirando isso, eu acho que foi bem desenvolvido. Porque, tipo assim, teve aqueles altos e baixos, sabe? Da pessoa que. Porque o Noah sempre gostou da Shai, desde a época da escola. E a gente, isso não é um spoiler, a gente sabe isso logo no começo, assim. Porque a gente consegue ver os dois povos. Então, enquanto a Shai tá tipo assim, nossa, jamais reconheceria esse cara, jamais reconheceria ele, mas não sei o que, não esperava ver ele aqui. E aí a gente nem sabe porque ela não esperava ver ele aí, a gente descobre que na realidade o plano dele também era sair da fazenda, também ir pra cidade grande e tudo mais. Então, os dois não planejavam retornar, mas acabou que os dois retornaram pra lá de algum jeito, né? E, enfim, enquanto a gente vê o povo dele, ele tá tipo, meu Deus, o meu amor da escola, a Shai. Ele tá assim. Gosto de homens cadelinhas pelas mulheres? Sim, eu acho que esse é o único método, o único gênero de homem aceitável em livros pra mim. Homens cadelinhas pelas suas mulheres. Ou pelos seus homens. Bom, agora, ele realmente é, entendeu? Ele realmente é. Ao ponto da única personalidade dele ser essa. Isso é um grande problema, eu acho, assim, ao meu ver. Porque o que faz o Noah? Quem é o Noah? Não sei. Nós sabemos que o Noah gosta de fazer geleias. Mas o Noah gosta tanto assim de fazer e inventar geleias, a ponto dele escolher fazer isso pra vida dele? Ou ele gostaria, tipo assim, como um hobby, ou ele aprendeu a gostar daquilo porque ele foi obrigado a assumir a fazenda do pai? O Noah gosta de que tipo de comida? Não sei. Mas eu sei o bolo preferido da Shai, porque ele se preocupa em saber. Eu sei o que a Shai gosta de beber.
porque foi importante retratado. Eh, do que realmente a Shai gosta, nós sabemos. Nós sabemos. A Shai, ela tem uma personalidade. Pra vocês terem noção, ela é uma professora, que na verdade não era a profissão que ela queria, mas ela acabou se tornando professora de criancinhas pequenininhas. E ela, no livro, por conta das desilusões, ela pintou o cabelo de rosa. Então isso é um traço da personalidade dela. Quando ela quis extravasar, se liberar, não se prender a nada, ela pintou o cabelo de rosa. Uma coisa pra personalidade dela. Segundo, ela também fez uma tatuagem. Isso também diz um pouco sobre a personalidade dela. Terceiro, ela gosta de brincos de bichos. Não só brincos de bicho, mas brinco de coisas. Por exemplo, brincos de abacate, de vaca, de caranguejo. E ela usa roupas coloridas. Assim como vestidos longos. O Noah, ele gosta de camisa xadrez. E da Shai. É isso. Eu nem. Tipo assim, é uma decepção, mas é uma decepção comumente, sobre personagens secundários mal desenvolvidos. Que nesse livro também. Misericórdia. Mas os protagonistas, sabe? Tipo. Não sei se era uma coisa assim que eu tava muito esperando ver. Tá, o romance deles foi bem desenvolvido. A gente conseguiu ver ali passo a passo de como eles interagiam entre eles. Tanto que eu acho que foi por volta da página 260 que eles tiveram o primeiro hot. Foi por aí, não vou lembrar. E depois disso, a relação deles virou d'água pro vinho. Por quê? Porque eles não podiam se ver que eles já tava. Mas ainda assim, o relacionamento deles não mudou da água pro vinho, do tipo assim, nossa, não nos gostamos, não vamos ficar junto pra nossa, você é o amor da minha vida, vamos ficar junto pra sempre. Não, porque por mais que tenha acontecido a primeira safadeza, eles ainda assim têm muitos degraus para subir, entendeu? O Noah tem a noção de que ela não gosta dele, e ela começa de fato a gostar dele, a ver ele de outro jeito, sem ser o Noah, seu amiguinho de colégio, que dava caroninha pra ela. Mas assim, é muito triste, foi muito tenso o modo como, tipo, a relação deles, quando eles estavam sozinhos, acabou se tornando isso. Porque eu gostei das interações deles como amigos, sabe? Eu me diverti com isso. E aí meio que mudou, sabe? Parece que toda a conversa dele, toda a coisa deles tinham que terminar naquilo. Ah, era cena triste? Nheco, nheco. Ah, era cena feliz? Nheco, nheco. Sabe? Tipo, não era o tipo de coisa que eu queria ver, ou que eu esperava ver, de um livro que o plot fosse amor juvenil. Eu gostaria que eles fizessem coisas de amigos também, sabe? Porque a Shai passa boa parte do livro acreditando que ele odeia ela e que não gosta dela mais nem como amiga. E, sabe, desenvolver esse lado, tipo assim, pra mostrar que, não, nós ainda somos amigos, nós podemos ser até mais do que isso. Mas na realidade eles pulam o fato de se provarem serem amigos e vão direto para o nós podemos ser mais. Basicamente assim, eu posso dizer. A Shai tem algumas amigas de professoras também. E, em específico, eu até entendo não desenvolverem muito elas, porque nem na mesma cidade elas estão. Mas a Shai tem uma melhor amiga, que eu não lembro se o nome dela era Jamie ou James. Eu acho que é Jamie. E essa menina, ela é abertamente poly, assim. E só que, gente, quem diz que pessoas poly, o único traço da personalidade delas é falar sobre nheco-nheco. O tempo todo, analogia sobre nheco-nheco, tipo, toda a vida da pessoa gira em torno disso. Não. Quem disse que isso é assim que funcionam as coisas? Basicamente, o maior traço de personalidade da amiga dela é ser uma amiga super protetora e que faz muito, mas muita safadeza quase todos os dias da semana, a ponto de ficar tendo infecção urinária. Então, assim, achei um pouco forçado a amiga dela, achei demais. Era uma personagem que seria muito bacana de ser desenvolvida, mas esqueceram ela completamente no forno e deixaram queimar, passou do ponto. Tem que deixar meu celular no modo offline. Um cadinho. Eu esqueci que eu tava gravando, gente. Eu fui ver a notificação do celular e me empolguei. Enfim, o que eu tava falando? Eu nem lembro mais. Eu tava falando sobre um livro, não era? Sobre os planos que eu comentei no começo do vídeo, a Shai, quando ela chega na fazenda, ela conversando com o Noah, ela cita que ela acharia muito legal que fosse possível fazer um espaço para cerimônias de casamento na fazenda. Porque não tinha nenhum lugar que fizesse esse tipo de evento por ali, a cidade era bonitinha e tudo mais. E esse é o plano dela. E o Noah se prontifica, não, a gente vai tirar esse papel, você seu sócio e tal, a gente pode financiar. E assim,
A parte mais importante disso tudo é que para ela realmente herdar a fazenda, herdar a propriedade, ela precisa morar na cidade por 1 ano e estar casada. Ela precisa se casar com alguém, porque a meta da velha é que a família dela continue, tipo assim, que as famílias continuem morando naquele lugar. Porque ela cresceu na fazenda, a véia, né? E ela passou a vida dela inteira ali. Então ela queria que não é que as pessoas, tipo assim, ai, tivesse um lugar e fosse embora, entendeu? Ela queria que aquele lugar não ficasse abandonado, que as pessoas realmente pudessem viver naquele lugar. E o Noah olha e fala assim: não, eu me caso com você, você herda a propriedade, daqui a 1 ano a gente se divorcia. E ela aceita isso com muita relutância, ela aceita se casar com ele. Então o plot não é só o amor de infância, mas o fato deles terem um casamento de contrato. O que é um plot muito interessante, porque muita gente gosta, e até eu gosto desses casamentos arranjados, depois vira o relacionamento, depois vira o amor. É... Mas o que eu esperava? Eles casaram num cartório, sem aliança, sem nada. Eu não sou muito ligado a alianças. Até porque, tipo assim, eu e meu marido tem, mas foi só por cordialidade lá da cerimônia. Não porque, tipo assim, era um bagulho que era muito importante pra mim ou pra ele. Mas eles também não tiveram. E por mim, tudo bem essa questão da aliança. Mas eu acho que a comemoração em si seria uma coisa mais interessante de se fazer. Eles não fizeram. Eles literalmente foram no cartório, assinaram os papéis e foram jantar. Quando eles entram no relacionamento, eles comentam sobre isso. Tipo assim, será que agora a gente se divorcia e casa de novo? E no final, eu não sei se eu não vou dar esse spoiler. No final lá eles tomam algumas decisões, mas não foi o que me agradou. Tipo assim, eu fiquei esperando uma coisa e no fim não ocorreu. Mas por que eu fiquei esperando isso? Não porque seria a decisão que eu tomaria. Não, eu tomaria essa decisão sim. Porque eu acho que casamento em fazendas são lindos. Mas, eles tomam uma decisão, parece que precipitada pro livro acabar logo. Sabe? Tipo, não, parece que o final inteiro do livro morreu. A partir do momento em que eles assumem que gostam um do outro, o livro, tipo, plá, corre. Tipo, a deriva, assim, pra acabar extremamente rápido. A gente não fica sabendo direito. Os planos dela, o que, que houve com os planos dela? Tipo, eu sei que eles tentaram tirar isso do papel, contrataram uma equipe pra fazer os trem e tudo mais. Eu queria ver mais disso. Eu achei que a gente poderia ver o primeiro casamento acontecendo na fazenda, mas não acontece. De fato, a fazenda da véia fica abandonada porque ela passa a morar na fazenda do Noah. Então, tipo, no final das contas, não tem ninguém morando lá. O desejo da véia meio que não se concretizou. Então, no final das contas, além da Shai não sentir em nenhum momento uma tristeza ou um luto pela véia, é, ela também meio que não concretiza, de fato, o sonho da véia, que é da família morar por lá. E eu, vendo assim, eu não imagino que seria um problema pro Noah descer e morar ali. Porque a fazenda deles é, tipo, uma do lado da outra, é 10 minutos de caminhada pra sair de um portão pra entrar no outro. E sem falar que eles poderiam simplesmente só unir as duas fazendas, porque as duas são delimitadas por um murinho, uma. Gente, como que é o nome? Aqueles murinhos pequenininho de madeira. Uma cerca, caraca. Pô, uma cerca, dividida por uma cerca. Eu acho que é isso. Sabe, tipo assim, eu queria ter visto mais alguma coisa, mas não vi. E a irmã do Noah também, que é a mãe da Jenny, ela tá presa, é por isso que a Jenny fica com o Noah. Mas, tipo assim, super mal desenvolvido também, desenvolvido com uma pressa, eu diria. Hum, eu acho que livros para serem bem desenvolvidos, eles realmente precisam ter de 400 a 500 páginas. Eu já disse isso no Threads esses dias pra trás. Por que que eu acho isso? Porque eu, como escritor, e eu como leitor há muito tempo, eu sinto que não é páginas o suficiente. Eu tenho um livro publicado de 200 páginas e eu escrevi ele tremendamente com pressa, porque, tipo assim, eu tava trabalhando na época, então eu só escrevi, revisei super mal. Eu sinto que eu poderia ter dado mais pro meu livro, mas 200 páginas não seria o suficiente. Só que eu não queria prolongar, eu não queria fazer um livro longo daquilo. Entendeu? Então eu encurtei pra ficar ali 212 páginas pra ser uma leitura extremamente rápida, uma leiturinha de final de semana, assim. E realmente não tem como desenvolver perfeitamente. Porque quando você vê, mano, uma cena que você imaginava de um jeito, que você acha que vai ser rapidinha, ela dá 10 páginas. E aí você pensa o quê? Se você for colocar assim, cada 10 páginas ser uma cena, você tem ali 20 cenas no seu livro. Como é que você desenvolve alguma coisa? Você não desenvolve. Então, assim, pra um livro de 506 páginas, eu acho que teve muita coisa que não foi desenvolvida. Cenas. Tem algumas cenas que eu trocaria. Por exemplo, a cena final de que o Noah capota no quadriciclo do mesmo jeito que o pai dele morreu, faleceu, né? Capotando um quadriciclo numa chuva. Ele faz isso. E eu quase surtei, porque eu tava literalmente nas últimas páginas do livro, mas graças a Deus ele não morre. Já vou deixar aqui o spoiler que ele não morre. Porque eu acho um absurdo a gente ficar no desespero imaginando se a pessoa morre ou não. Eu não sou a pessoa certa ou a melhor pessoa para julgar esse tipo de coisa. Mas eu tô julgando aqui sim. E como leitor, estou aqui julgando. Porque se você conhece ou não conhece o meu livro, ele gira em torno
do meu livro que está publicado, ele gira em torno de um cara que descobre que o amor da vida dele morreu. E aí ele volta no tempo pra tentar consertar algumas coisas. E aí fica o livro inteiro ali pensando se ele vai conseguir salvar o menino ou não. Mas o livro inteiro gira em torno disso e não tô escondendo sobre isso. Mas isso fazer é muita sacanagem. Você passa o livro inteiro. Aí, tipo assim, nas últimas 10 páginas, o cara capota do quadriciclo e some, porque ele não tá com o celular, não tá com o toque, ninguém nem sabe que ele capotou. A Shai tá lá dentro da casa dela achando que é mil maravilhas. Ai, enfim, é sobre isso. Eu, de qualquer maneira, não curti muita leitura. Essa é a minha singela opinião. Mas valeu, foi válido, porque foi uma leitura em grupo, a galera deixou suas opiniões, todo mundo teve os mesmos pontos, todo mundo comentou sobre o fato dos personagens mal desenvolvidos, principalmente da Jenny, a galera comentando exatamente que eles não têm personalidade, porque, mano, a Shai é professora, mas ela foi pra faculdade pra fazer outra coisa, ela mudou de faculdade 3 vezes, ela acabou nesse e se encontrou nessa profissão, tudo bem, sabe, mas o que mais? Quem eles realmente são, nós não sabemos. Principalmente o Noah. Nós não sabemos. Eu sei os problemas mentais que eles têm. Porque ambos têm um alto poder de autodestruição, de autossabotagem, de se colocarem pra baixo. Os dois. Enquanto o Noah bota ele mesmo pra baixo, ele exalta a Shai como se ela fosse, nossa, intocável. Tipo, uou, a menina que veio da cidade grande pra fazenda, sabe? Ele vê ela assim. E, enfim. Enquanto a Shai, ela acha que o mundo dela gira em torno dos abandonos que ela sofreu. Só que, se você parar pra analisar, ela teve o abandono da mãe, né? Que abandonou, mas não abandonou. E eu acho que esse é um dos piores tipos de abandono, porque você tá ali, mas você é invisível pra pessoa, sabe? E aí, no fim, você não tem a oportunidade de suprir esse espaço com outras pessoas. Mas, tudo bem. Mas aí tudo bem. Na adolescência dela, ela acaba conhecendo essa véia, que ela diz que foi, tipo, uma família, mas no fim não se importou tanto em ir embora, só abandonou, não ia visitar a véia, pelo que eu entendi também. Então, também não entendi que tipo de afeição foi essa que ela tinha pela véia, não. Aí, ela foi largada pelo noivo, que era um tremendo de um babaca. Apenas isso, assim. Ele era apenas um tremendo de um babaca. Mas ela girou a personalidade dela em torno do fato de que ela fez alguma coisa de errado, ou ela forçou o cara a ficar com ela, porque ela é desesperada. Isso tudo foi coisas que ele disse. E é muito louco, porque ela saiu realmente de um relacionamento que visivelmente era abusivo, e essa é a cabeça realmente de alguém. Assim, pensando assim, até pelas minhas experiências, sabe? A gente realmente acredita no que as pessoas dizem pra gente. Só que ela tinha tanta gente que amava ela, sabe? Tanta gente que faria de tudo por ela. E, tipo, é muito explícito o quanto todo mundo faz de tudo por ela. E ela não consegue em nenhum momento enxergar, mano. Ela não consegue. Tipo, o Noah se doando pra ela absurdamente, ela não reconhece. Ela tem um leve problema em reconhecer o que as pessoas fazem por ela. Então, isso não é só o fato dela ter o trauma, mas também de reconhecer, porque isso veio antes do cara. Veio antes do ex dela. Mas enfim, tá? De 5 estrelas, minha nota é 2. E bem é bacana. Mas, talvez pra quem goste. No momento, eu comecei um livro que ele é mais um dark romance, mas bem molenguinho, assim, do jeitinho que eu gosto, pra falar a verdade. Ele toca em assuntos muito pesados, mas é bobinho, assim, então, tipo, não tem nada a ver com um cara que sequestra alguém, assim, nem nada do tipo. Então, tô curtindo. Tem esse, eu tenho mais outros 2 livros pra ler ainda esse mês. E mais tirando os que eu tava lendo no mês passado. Então eu tô aqui com 5 leituras pra esse mês. Por favor, mandem boas energias e positividade, porque eu não posso ficar doente esse mês.